eu vou continuar da parte em que ela está muito debilitada, em que ela está já às vésperas de desencarnar, e daquele encontro que ela tem, que ela vai até o horto e ela tem um encontro com Jesus. E por que essa parte é importante? Eu vou repetir um pedacinho lá da última fala que eu fiz, porque nesse momento ali é que ela tem a certeza de que Jesus é Antúlio. Então, assim, esse livro revela que Jesus teria tido, é bem polêmico isso, né? Acredite se quiser, mas é o que está escrito no livro, que Jesus teria tido mais uma encarnação na Terra na época de Atlântida. Inclusive, na contracapa do livro aqui, ele fala isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, encontrei. Na apresentação do livro, ele fala assim, que é um ponto polêmico, ele fala assim, ó, o romance Perdoo-te, Memórias de um Espírito, tem alguns pontos que podem suscitar polêmicas. Dentre eles, a menção a uma encarnação do Cristo na Terra anterior à que conhecemos. E aí, eu vou contar exatamente esse ponto, tá? Porque daí ela tá mal, ela tá para desencarnar, e ela pede para ir nesse horto, ela vai até esse horto, e aí ela ouve os passos, se volta e vê Jesus aproximando-se dela, né? Eu tenho que ler aqui para eu não perder nada do que eu anotei de mais importante. Assim, aí Jesus comenta com ela assim: por desprezar o imenso valor da ciência, você arruinou um homem e com ele sua escola filosófica, que o Antúlio tinha vindo com essa missão, conforme eu comentei no vídeo passado, com essa missão de implantar essa escola filosófica que iria dar um up na Terra à época, e ela fez um conluio. Então, ela se pergunta: que crime cruel terei eu cometido contra a ciência? Ela se volta, vê o amor dos amores dela, que é Jesus vestido numa túnica brilhante, né? E ela o descreve como um homem muito, muito lindo. E ele diz assim para ela: eu te falarei coisas do passado. Do meu passado? E daí ela pergunta do meu passado, e aí ele vai se transformando, ela vai olhando para ele, ele vai se transformando nesse ancião, e ele diz assim: eu sou a luz do mundo, porque sou um intérprete da sabedoria infinita. E ela vê que ele não está só, então essa imagem vai se desenrolando nos olhos dela. Vamos lembrar que Teresa, na verdade, era médium, né? Isso é um fenômeno mediúnico. Ela tem a visão dupla ali, ela consegue ver. Então, ela vê como se estivesse desenrolando o que aconteceu no passado. Então, ela vê o mestre falando para crianças, para os velhos, o mundo ali esperando para ouvir as palavras dele. Então, ele passava as instruções filosóficas e científicas. Ele estava lá passando os conhecimentos, Antúlio, que era esse ancião, passando os conhecimentos, e chamava as pessoas. Ele era o mestre dos mestres, à época da Atlântida, né? Ele é muito, muito venerado, por causa disso que tinha muita inveja, muito inimigo. Então, este ancião fala. Então, esse ancião fala: deixem que se aproxime uma jovem para coroá-lo. Então, foi exatamente o que aconteceu à época da Atlântida, em que esse Antúlio estava fazendo essa explanação, e os seus inimigos arquitetaram um plano para que ele caísse em contradição, que eles pudessem, de alguma forma, achar um mote para condená-lo. Então, o que eles fazem? Eles prepararam essa jovem para que nesse dia específico que ele estava lá, reunido e tal, era um evento, abertura da primavera, alguma coisa assim. Eles prepararam, ele não conhecia essa jovem, mas eles se utilizaram dela para atraí-lo, né? Então, assim, desde que se aproxima uma jovem para coroá-lo. E daí vem uma jovem formosíssima, muito bela, e Teresa, então, vê essa cena e fala: aquela jovem fui eu. Ela começa a entender o que está acontecendo. Então, ela a vê com uma coroa na mão, só que ela percebe que aquela coroa está cheia de hipocrisia, de mentira, de traição, de inveja, aquelas flores, aquela coroa que iria coroar Antúlio, na verdade, ela consegue enxergar o que tinha ali por trás. Ela o coroa, foi
o que ela estava incumbida de fazer para Antúlio. E ele, então, olha para ela naquele momento e se apaixona. Diz que ela era uma mulher muito, muito bonita, uma jovem muito bonita, uma ninfeta. Ela foi coroá-lo, mas, na verdade, já estava tudo armado para seduzi-lo e traí-lo. Então, ela diz assim, eu vi, então, que a multidão que estava o rodeando, dando o sábio, começou a se dispersar apavorado. As cenas, as imagens daquela cena foram passando. Então, ela já viu o início, ela aparecendo, ela coroando, e daí ela já vê a multidão se dispersando, correndo apavorado, e aquele ancião, que era um Antúlio, se retorcia em convulsões horríveis. Por quê? Porque ele tinha que tomar veneno, que foi o conluio que ela fez com os inimigos, e ele foi acusado e condenado para tomar esse veneno. Bom, então ela pergunta, assassinei-o? E ele diz, sim, você mesmo está falando que você fez. E aí ela fala assim, eu vi de novo, então, o amor dos meus amores, mais formoso do que nunca. Daí ela pergunta, olha só, é a mesma pessoa? Porque vem Jesus, ela vê Jesus, escuta os passos, olha, descreve Jesus, ele se transfigura naquele ancião, ela vê aquelas cenas e depois ele volta novamente à forma de Jesus. E ela pergunta, é a mesma pessoa? O velho e o jovem? E ele responde, sim, eu sou o símbolo da vida. Cometeu um delito, mas ela nunca tinha o odiado. Ou seja, ela cometeu o delito contra Antúlio, mas ela não odiava Antúlio, era mais por vaidade que ela fez aquilo, na verdade, tá? E ele fala assim, eu sempre procure por mim, porque eu sempre vou esperá-la. E ele diz assim, espero-a para que venha comigo, entende? E aí ela diz assim, não, olha o diálogo, gente, ela conversando com Jesus, ele dizendo que ele a espera para que ela vá com ele. Meu Deus. E aí ela diz assim, ela o seguirá de joelhos e que ela quer segui-lo. E daí Jesus, que é Antúlio, responde, virei buscá-la quando tiver atingido o período glacial do seu martírio. Então, estará comigo na imensidão dos céus. É lindo, né? A promessa que ele faz para ela. E daí dependemos, então, que Jesus e Madalena eram alma gêmea, sim, porque Antúlio se apaixonou por Ísis na época de Atlântida, houve aquele delito. A partir dali, ela teve todas as encarnações. Antúlio não encarnou mais aqui. Ela teve todas aquelas encarnações que nós descrevemos aqui, que ela relata no livro, até que Jesus reencarna, e ela reencarna como Madalena. Na verdade, não é Madalena, é Maria o nome dela, né? Maria Madalena. Então, assim, na época, Madalena era apaixonada por Jesus, porque esse amor já vinha. E quando ela vem como Teresa d'Ávila, ela continua vendo Jesus, conversando com Jesus, e é o amor da vida dela. Então, assim, a gente depende que Jesus e Maria Madalena eram almas gêmeas, se amavam profundamente, e a história se inicia na Atlântida, quando ela era Íris e ele, Antúlio. Assim, aquela moça... Então, fechamos aqui, Jesus versus Antúlio. Aquela moça que era a companheira de cela dela, não conseguiu superar o envenenamento e desencarnou em seguida. Teresa conseguiu se recuperar, mas as consequências do veneno ficaram no seu corpo e, com o passar do tempo, ela começou a vomitar sangue, desencarnando. E a história oficial relata que ela teve tuberculose, por isso que vomitava sangue, mas a gente aqui, então, conhecendo a história, sabe por que ela vomitava sangue, em consequência do veneno, e a gente faz uma ligação com as duas mortes, né, lá em Atlântida, aquele ancião que acaba sendo obrigado a tomar veneno, e a morte de Teresa também, que foi desencarnou vítima também de envenenamento, e eu acho que isso faz muito sentido na lei do karma, na lei da causa e efeito. Então, nós paramos por aqui, o próximo vídeo a gente continua pós-morte de Teresa.